Está começando 98 Talks. Rede 98. Começa agora na Rede 98, 98 Talks. Muito boa noite para você ligado no 98 Talks. Que bom que estamos juntos. Quinta-feira, hoje dia 5 de maio de 2022, mais uma edição do 98 Talks na Rede 98, em todos os nossos canais, 98 FM, 98live.com.br, lá tem a aba chat. Ainda não baixou nossos aplicativos? Google Play, App Store, é só baixar os nossos aplicativos. Olha, nós estamos também no 198 e no 698 da NET. E agora, TV aberta, TV digital, canal 29 Belo Horizonte, canal 22 Sete Lagoas e também na Rede Mais HD Record TV no interior. Para você que está aí nos acompanhando, somos mais de 400 municípios ligados pelo 98 Talks. Todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingo a gente descansa de 7 às 7h53. E você pode acompanhar as principais notícias do dia no nosso portal 98live.com.br. Tem ainda as nossas redes sociais, @Rede 98 Oficial, @Rede Mais HD. E você pode participar também pelo nosso WhatsApp, claro, 3199-316-9898, 3199-316-9898. Bom, nós estamos aqui sempre no oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, em desinfecção para a sua empresa. Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Os nossos talkers já estão perfilados, já os três aqui. Rodrigo Carneiro, hoje eu mandei ele descansar, ele estava muito chato hoje de manhã. Eu falei, vai descansar um pouco, depois você volta. Tá descansando, Rodrigo, que é isso? Rodrigo está trabalhando. Não. Você pensou, eu falo isso aqui, depois os caras vão dizer que aí eu perco o emprego. Aí não tem leite para as crianças lá em casa, gente, é uma vida dura. Camila Dias, boa noite, prazer falar com você. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite, Luiz Fernando, boa noite, Claré, boa noite para todo mundo que está nos escutando nesta noite de quinta-feira, quase sexta, né, Paulo? Quase sexta-feira. Quinta-feira, gente, ontem eu passei por uma experiência duríssima. Eu fui tomar a quarta dose. Velho é assim, né? Vai tomando dose igual gin. Fui tomar a quarta dose e tomei a Janssen. Meu amigo, eu levantei hoje, parecia que o Maguila tinha me dado uma surra. O George Foreman, o Mike Tyson. E parecia que eu tinha apanhado desses caras. Luiz Fernando, já tomou a terceira dose, queridão? Boa noite, prazer falar com você. Opa, o som do Luiz Fernando sumiu. O som do Luiz Fernando sumiu. Luiz, eu acho que você tem que abrir o microfone aí. Vamos ver se você tem que abrir o microfone aí. Vamos lá. Tá aberto? Então tá, então é aqui. Vamos lá, Claré, Antônio Claré, você já tomou a terceira dose, Claré? Eu tomei a quarta e a quinta eu tô querendo ela com pedra de gelo e, se possível, água de sifão, para tomar bem e tomar feliz. Você já tomou a terceira dose, Claré? Boa noite. Ô, Paulo, boa noite. Eu tomei, primeiro eu tive a contaminação, né, pelo Covid, salvo engano, em janeiro, depois eu tomei a terceira dose. Coincidentemente, foi Janssen. Também fiquei acabado. A tal da Janssen derruba a gente, mas graças a Deus imuniza, né? Dá o reforço, na verdade. Ô, Paulo, eu queria aproveitar o espaço aqui para deixar aqui meus parabéns públicos a você e ao Rodrigo Carneiro e a toda a Rede 98 pelos últimos 2 dias de talks, onde ouvimos aí os dois lados, né, da divergência, do debate sobre a questão da Serra do Curral. Muita gente veio falar comigo, mandou mensagem parabenizando pelo espaço, né, democrático e de debate, com muito respeito e informação que foi disponibilizado no Talks nos últimos 2 dias. Então fica aqui meus parabéns a você e ao Rodrigo Carneiro pela condução e pelo conteúdo que o Talks gerou aí na última terça e quarta-feira. Muito obrigado, Claré. É engraçado porque quando nós fizemos o Talks com o presidente da FIENG e o presidente Flávio Roscoe, nós fomos nas redes sociais dinamitados, né? Porque só iríamos dar voz para o presidente da FIENG, um lado da história. E aí, de repente, a gente coloca a vereadora Duda Salabert, já estava programado, conversamos com ela, ela veio, participou no mesmo tempo destinado ao presidente Flávio Roscoe, falou exatamente aquilo que é a opinião dela. E aí as pessoas ficam sem graça, porque não conseguem entender que jornalismo bom, de qualidade, se faz ouvindo todo mundo. Agora,
Se do outro lado o espectador, o leitor, o ouvinte não converte a informação, a nossa missão foi cumprida. A gente trouxe os dois lados e vamos trazer ainda a Tamisa, para conversar conosco amanhã. Eu não estarei aqui, mas a Tamisa virá aqui para conversar conosco. E na semana que vem nós teremos a secretária Marília, a secretária de Meio Ambiente de Minas Gerais, ela que falará conosco aqui. Então nós vamos ouvir todos os lados, porque aí quem vai tomar a conclusão, quem vai chegar ao ponto denominador mais interessante para o seu próprio ouvido e a sua consciência, é você que nos acompanha. Luiz, eu quero ouvir a sua voz, por favor, manifeste-se. Diga-me boa noite, Luiz, eu estou saudoso de você. Boa noite, Luiz Fernando Rocha. Boa noite, Paulo, está me ouvindo agora? Muito bem, claro, em alto e bom tom, como diriam os antigos. Muito bem, Paulo Leite, Claré, Camila, os nossos ouvintes, telespectadores, boa noite para vocês. Estamos aí, Paulo, para mais uma quinta-feira. Eu quero começar o programa, Paulo, a minha participação aqui, mandando dois muito importantes. Ontem, eu conheci o seu Gilson Tadeu. Ele encontrou comigo na rua, me deu até um abraço, falou que assiste a gente todo dia, que gosta muito do Talks. Mandou um abraço para você, Paulo, especificamente, e falou que, de vez em quando, quando alguém está discutindo com alguma coisa importante com ele e fala bobagem, ele fala assim, você devia assistir o Talks para você aprender um pouquinho de argumentação com eles. Eu achei maravilhoso. Obrigado, seu Gilson. Um abraço para o senhor. E um outro abraço para Maria José, lá do Hospital Humanitas, que hoje falou com a nossa repórter aqui, Lúcia Ribeiro, que assiste a gente todo dia e também mandou um abraço para toda a bancada aqui. Então, obrigado pelo carinho de vocês aí. Um abraço e continuem com a gente, viu? Caros Gilson e Maria José, continuem conosco. É um prazer enorme quando a gente divide esse espaço aqui e sabe que repercute a informação. Claro, cada um de nós tem uma opinião, vez por outra aqui a gente troca uma farpazinha, né? Olha um para o outro de maneira meio ressabiada, mas é isso mesmo, porque opinião todos nós temos. Opinião é um direito absoluto, é a liberdade de expressão. E aí a gente vai concluindo, vai aumentando a possibilidade de entendimento de cada tema que a gente apresenta aqui. Mas a corrida eleitoral em Minas Gerais já está solta, viu? Está solta e já está em campo. Hoje teve um evento na Câmara dos Dirigentes Lojistas, aqui em Belo Horizonte, na região Centro-Sul, e o senador Alexandre Silveira, do PSD, se esquivou quando perguntado sobre a possível aliança PSD-PT aqui em Minas Gerais. Alexandre Calil e Lula têm feito muitos esforços para que as legendas se unam nessa campanha de 2022. Mas, de acordo com Silveira, tudo não passa de especulação. Ele disse que não há esse debate dentro do partido e afirmou que a bancada federal do PSD quer caminhar ao lado do atual presidente Jair Bolsonaro. Ixi, Maria! O senador do PSD diz que ele quer caminhar ao lado do presidente Jair Bolsonaro. E o candidato a governo no PSD, ou pelo PSD, Alexandre Calil, diz que quer ir com Lula. Luiz Fernando, é absolutamente impossível que os dois estejam no mesmo palanque. Paulo, a gente já tinha visto semanas aí para trás o ex-governador Fernando Pimentel defendendo que o PT mineiro tenha inteligência, tivesse uma inteligência para conseguir apoiar, mesmo que informalmente, o ex-prefeito Alexandre Calil. E esse afago já foi feito na direção contrária também, Calil falando que gostaria de contar com o apoio do Lula e apoiá-lo também dentro do Estado, dar a ele um palanque dentro do Estado de Minas Gerais, já que esse palanque não será com o atual governador Romeu Zema. Só que os 4 deputados do PSD em Minas, eles claramente apoiam o presidente Jair Bolsonaro. E agora, essa novidade que apareceu hoje aí, o atual senador candidato à reeleição, Alexandre Silveira, dizendo que gostaria de caminhar com o Bolsonaro. É uma saia justa. E eles vão ter que aprender a lidar com isso, porque provavelmente as chances do ex-prefeito Alexandre Calil aumentariam com um palanque desse tamanho em Minas Gerais. É o que eles acreditam, inclusive, que eles gostariam de tentar consultar, de tentar costurar. Há até uma consulta do PT mineiro ao TSE para saber se seria possível fazer uma aliança formal com o PSD, sendo que o PT vai lançar candidato próprio ao Senado aqui e teria o candidato Alexandre Silveira. Parece que com essa declaração
essa possibilidade de aliança cai por terra de vez, né? A advogada Luciana Nepomuceno, nossa colunista no Central 98, especialista em justiça, em direito eleitoral, ela nos disse que não há nenhum impedimento, que os partidos podem sim entender uma aliança e ter candidatos ao Senado de um partido e do outro que compõem a aliança. Mas vai ficar estranho. Eu vou deixar o Claré por último, porque eu sei que ele vai apagar a fogueira com gasolina. Camila, como é que você vê isso, Camila? Como é que você vê essa união desunida entre PSD e PT? Uai, politicagem, né, Paulo? Que coisas pré-eleitorais que acontecem e que nem Freud explica. Mas não me surpreende o Alexandre Silveira querer ter feito essa declaração de ter vontade de caminhar junto com o Bolsonaro, porque ele é uma pessoa que fez a vida dele na segurança pública, né, Paulo? Ele era delegado de polícia civil e depois que ele foi para o mundo político, ele atuou muito a favor das forças de segurança aqui em Minas Gerais, pelo que eu acompanhei desde 2019, 2020, 2021, a interlocução dele era muito forte com as duas instituições. Então, assim, me surpreendeu bastante o início dessas conjugações políticas, quando eu percebi que ele estava conversando sobre apoiar o presidente Lula. Eu entendi que não combinava muito, sabe? Mas eu acredito que o que vai acabar acontecendo é ele acabar apoiando o Bolsonaro, porque não dá para você agradar dois senhores que estão disputando a mesma vaga. O PT vai ter que escolher qual senadores ele vai apoiar, se vai ser o Reginaldo Lopes ou se... Os dois eu vejo uma situação muito difícil, já que esse ano é apenas uma vaga para o Senado que nós temos, não são duas, como foi na eleição passada, Paulo. Só uma vaga. Claré, agora eu sei que você vai botar fogo no parquinho, eu te conheço já há mais tempo, o seu sorriso emblemático já diz para onde você vai caminhar com a sua opinião. Que confusão, hein, meu amigo? PT e PSD que juraram amor eterno no encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre Calil, poderão sequer marcar a data de casamento. Como é que você vê isso? É uma salada de terror, né? Não tem outra palavra. A gente está aqui todos os dias, para quem nos acompanha, falando sobre a necessidade de termos menos partidos no Brasil, 5, 6. E para isso a gente tem que ter partidos com conteúdo programático, partidos ideológicos. Por mais que a ideologia seja uma ideologia do centro, mas ideológicos. O que a gente não pode ter é poder pelo poder. Aí quando você me vem com uma chapa para o governo de Minas, né? Ou seja, com um candidato a governador e outro senador do mesmo partido, ensinando para o ex-presidiário Lula, o outro afirmando, até pelo seu passado, como bem disse aí Camila na segurança pública, afirmando que apoiará Bolsonaro. Que loucura, gente. Que maluquice, né? Isso é um negócio assim, vai totalmente contra tudo que a gente fala, que a gente defende aqui. É o poder pelo poder. E isso é bom acontecer. Assim como aconteceu Alckmin e Lula. Esses casamentos bizarros, eles são muito positivos para que a população entenda, olha, essas pessoas aqui estão em meu favor, vamos defender, ou o negócio é poder pelo poder. Então, assim, começou errado esse casamento, começou estranho. Me parece que o candidato ao Senado e atual senador, né, Alexandre Silveira, desde o início me parece que ele tem uma proximidade, né, uma tendência a apoiar a direita, né, o Bolsonaro, e o Calil desde sempre tem a sua tendência centro-esquerda, esquerda. Isso já começou esquisito. Eu, sinceramente, estou curioso para ver como que as coisas vão ser. Será que a gente vai ver o Calil querendo apoiar Bolsonaro depois de tudo? Depois de todas as críticas? Aí, meu amigo, eu vou sentar e vou rir demais. Agora, isso pode prejudicar a campanha de Alexandre Calil, porque essa dificuldade de entendimento pode provocar uma debandada em apoiadores do Partido dos Trabalhadores, embora Luiz Fernando tenha lembrado, o governador Fernando Pimentel lembrou, o ex-governador Fernando Pimentel lembrou que não tem nada disso, não tem amor nessa relação, mas alguns integrantes da executiva do Partido dos Trabalhadores e alguns até que estiveram com o Calil na prefeitura durante o seu mandato,
já se declaravam apoiadores do Calil. Como é que vai ficar isso, Luiz? Vai ter uma debandada? Os filiados ao Partido dos Trabalhadores vão sair do palanque de Alexandre Calil depois dessa confusão toda? Ô Paulo, eu não sei se essa percepção é uma percepção dos partidos. Pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho acompanhado, e com algumas poucas pessoas com quem eu consegui conversar sobre esse assunto e que falaram abertamente, eles não dizem que as posições dos partidos estão muito claras, na verdade. Eles estão tentando costurar essa aliança, né? O que eu estou entendendo é que nos bastidores a situação não está realmente nada confortável e que os dois candidatos ao Senado, no caso o Reginaldo Lopes, que deve ser lançado candidato ao Senado pelo PT, e o Alexandre Silveira do PSD, eles estão jogando com a parte da conversa que já está clara para o público, né? Um publicou foto com o Lula, já dando como certo esse apoio, e parece certo que o Calil não vai querer se indispor com o próprio partido, né? A impressão que fica é que ninguém tem muita pressa para caminhar com esse fechamento das alianças, estão esperando as coisas se alinharem sozinhas, né? Acho que o Calil não teve só uma conversa com o Lula, ele teve mais de uma do fim de semana passado para cá. Pelo que estão dizendo, ele já admitiu pelo menos a conversa de domingo passado, né, do outro domingo lá para trás, há quase 15 dias, mas parece que teve outras conversas também. E aí a gente tem que lembrar, Paulo, um negócio interessante que eu quero colocar de elemento nessa conversa, o que aconteceu lá em 2006, que justificaria que os candidatos ao governo aguardassem um pouco mais para cravar as suas alianças. Em 2006, o então governador Aécio Neves, que era candidato à reeleição, chegou a lançar publicamente a candidatura da ex-prefeita de Três Pontas, Adriane Andrade, ao Senado. E houve uma movimentação muito forte dentro do PFL, uma movimentação bruta, envolvendo inclusive o ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, para que ele apoiasse Eliseu Rezende, que foi o que acabou acontecendo, né? Ele desistiu do apoio à candidatura de Adriane Silveira, lançou a candidatura de Eliseu acompanhou, Aécio foi eleito, ele aparecia atrás das pesquisas no começo, né? Bem atrás do ex-governador Newton Cardoso, acabou vencendo o Newton Cardoso no final com o apoio do Aécio. Foi por pressão dos partidos, pela aliança do PSDB na época, o partido do Aécio, com o então PFL, que depois virou DEM. Então, não é uma coisa nova, pode acontecer outra vez. Camila, você outro dia comentou sobre isso, essa dificuldade da gente entender quem é quem no cenário político. Particularmente porque o eleitor médio, ele não tem conhecimento, ou nem o mais raso conhecimento programático de cada partido. E isso causa uma confusão enorme na cabeça do eleitor médio. Ele apoia alguém que está à direita e ele pensa à esquerda porque o partido dele está apoiando aquele que está mais à direita. Que confusão, hein, Camila? Eu vou contar uma coisa para você. É difícil viver num país como esse e falar de política, viu? É muito difícil, tem a ver com aquilo que nós falamos na semana passada. A base educacional não prepara o cidadão brasileiro para fazer boas escolhas. E o cidadão brasileiro, Paulo, ele acaba votando, escolhendo a pessoa do candidato. É o José do bairro tal, é a Maria da cidade tal, é o senador, né, que tem a profissão tal, delegado, jornalista, e por aí vai. E não analisa as questões ideológicas partidárias, que tem um peso enorme, porque a gente sabe que o presidente da República, se ele não tem o apoio do parlamento, se ele não tem o apoio do Congresso, da Câmara, né, dos Deputados e do Senado, ele não faz nada, fica tudo travado. Basta a gente lembrar aqui da nossa história recente aí do atual governo, que teve que editar um tanto de medida provisória no início, a maioria delas caiu por quê? Por falta de apoio do Congresso. Por quê? Porque a maioria partidária não estava a favor da atual gestão do Poder Executivo. Aqui em Minas Gerais a mesma coisa, nós temos 3 deputados que são do Partido Novo, então muito difícil para o nosso governador lidar com essa situação. E eu considero até que ele fez um milagre nesse primeiro governo dele, conseguiu muitas conquistas, conseguiu trabalhar muito, mesmo com esses percalços e esses tropeços
todos que o governo viveu em relação à desaprovação da maioria da Assembleia. Por quê? Porque o nosso cidadão não está acostumado a analisar partidos. Ele vota em pessoas, ele vota no candidato que é bonito, né, Collor de Mello? Ele vota no candidato que conversa melhor. A gente sabe que as equipes de marketing do presidente Lula, durante muito tempo, erraram porque tentaram vender a imagem do Lula trabalhador, barbudo, com um aspecto de sofrimento, e ele conseguiu ser eleito depois que ele mudou essa imagem, depois que ele fez a barba de uma forma melhor e se comunicou melhor com o seu eleitor. É aquele voto de captura, e quem faz a captura desse voto, Paulo, que você bem ensina, não é o partido, e sim a pessoa. Claré, você é um fulião, Claré, eu sei que você é. E se eu cantar para você o canto dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu, você vai se lembrar das ruas da Bahia, vai se lembrar de Daniela Mercury. E o show de Daniela Mercury, meu caro Antônio Claré Júnior, está dando o que falar. No último domingo, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador em São Paulo, um evento realizado pelas centrais sindicais na capital paulista. A manifestação em apoio a Lula contou com o discurso do ex-presidente, atual presidenciável, e foi custeada pela Prefeitura de São Paulo, o valor R$ 160 mil. O caso já é investigado pela Controladoria-Geral do município e foi parar na Justiça Eleitoral, porque o vereador paulistano, Fernando Holliday, ele denunciou o evento na Justiça Eleitoral por suposta propaganda eleitoral irregular. Claré, essa questão agora nós vamos ter que cada vez mais conviver com ela, porque os showmícios estão proibidos. Mas todo mundo tenta burlar e fazer apoiamento àquilo que não é oficial, não é um showmício, era um evento, segundo os organizadores das centrais sindicais. Daniela Mercury disse que quem pagou o cachê dela foi a Mjória Comunicações, a empresa que organizou o evento em nome das centrais sindicais. E aí, Claré? É campanha política antecipada o que fez Daniela Mercury no show das centrais sindicais em São Paulo? Ué, peraí. Uma famosa cantora de axé, talvez das mais famosas da Bahia, em São Paulo, cantando ali em cima do palco, do trio, sei lá, e o ex-presidente presidiário faz um discurso meses antes da sua campanha. Se isso não é propaganda eleitoral antecipada, eu não sei o que é mais. E pior, pago com o dinheiro do idiota do pagador de impostos. Eu, você, quem nos acompanha, pagou aí, porque a gente não precisa ser de São Paulo, gente. Hoje a gente sabe que a grande parte, né, 2/3 da arrecadação é federal. O dinheiro que se arrecada nível federal vai para todos os estados e municípios. Então, mesmo que foi em São Paulo, e me parece que foi por emenda parlamentar, nós gastamos 160 mil para um show do Lula antes da hora. Não acho que foi um show para os trabalhadores, para as centrais. O cara fez discurso. Se isso não é campanha eleitoral antecipada, eu não sei mais o que é. Que bom que o vereador, né, Fernando Holliday, que inclusive é do Partido Novo, fez essa denúncia. Que bom que a Controladoria-Geral do município já está envolvida, porque para mim, olha, para mim não tem segredo. Isso aí eu não consigo entender o que mais seria a não ser propaganda antecipada eleitoral do nosso querido ex-presidiário. Luiz Fernando, é showmício ou é um show feito para as centrais sindicais? A linha é tênue, hein? É difícil, eu fiquei pensando muito sobre isso. A linha de escolha é tênue. Você tem que ter uma observação muito grande. Para você, é showmício ou é um show das centrais sindicais que acontece todo ano no 1º de maio? Paulo, basta ver o que aconteceu nos anos anteriores, se teve shows similares. Eu acho que, sinceramente, minha opinião sobre isso ela é muito irrelevante, né? O que tem que ser visto e precisa ser visto é a letra fria da lei. O que a lei diz? O que eles entendem como showmício? O que eles entendem como um evento comum e permanente das centrais sindicais, que acontece todos os anos? Eu acho que, de qualquer forma, é sempre uma campanha eleitoral. É sempre.
seja em ano que tem eleição, seja em ano que não é, porque não deixa de ser um evento político, não deixa de ser um ato político. Isso justifica que tenha acontecido, justifica que tenha sido pago com o dinheiro do contribuinte, o TSE precisa dizer isso. Mas eu não acho que seja tão assim de alguns eventos também que têm contato com a participação de outros candidatos, todos os outros, na verdade. Eventos públicos que reúnem muita gente, que o candidato fala do processo eleitoral, é uma campanha eleitoral. Ou eu entendo tão errado assim essa situação que a gente vive comumente no Brasil desde sempre? Só acho que não tem que ter tratamento diferente. Se é para um, tem que ser para todos. Se pode para um, tem que poder para todos. Camila, o Luiz Fernando levanta uma questão, e é claro, a questão que ele levanta é pontual, porque ele fala das motociatas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, evento que Exatamente sobre isso que eu estou falando. Exato, a gente tem que falar mesmo de maneira transparente, evento que reuniu muita gente em apoio ao presidente Bolsonaro, inclusive nas duas primeiras ele fez discurso em palanque e aí acirrou um pouco os ânimos. Tem como entender, Camila, uma diferença entre motociata e showmício de central sindical? É tudo a mesma coisa, não é? Como é que você pensa? Na minha opinião, são coisas diferentes, mas que acabam convergindo para um mesmo objetivo. Eu quero comparar esse evento da central sindical, Paulo, com o que aconteceu, por exemplo, no Lollapalooza. Porque nós debatíamos aqui a questão de artistas sacudirem a bandeira, né, vermelha lá no palco, e aí nós questionávamos se aquilo seria uma campanha eleitoral antecipada ou não, e um ouvinte fez contato com a 98, me lembro muito bem, você até leu, não me lembro se foi você ou se foi o Luiz Fernando, e ele muito bem explicou que quando tem discurso político é showmício, e isso é proibido por lei no Brasil. Então, o que aconteceu no último fim de semana, com base na legislação, na letra fria da lei, foi uma antecipação, sim, de campanha política e foi showmício, que é proibido no Brasil, com o dinheiro público, inclusive, porque quando, se não me engano, a gente precisa pesquisar, Paulo, se os showmícios não, é até míssil, mas não é isso que eu quero falar. Se no ano passado, os shows relacionados à comemoração do Dia do Trabalhador, se eles também foram custeados com emendas parlamentares ou se eles foram custeados com recursos dos cofres dos sindicatos dos trabalhadores, porque aí também são coisas diferentes. Eu acredito que até deve haver essa investigação agora, mas, sem sombra de dúvida, se Bolsonaro fez discurso na motociata, a gente precisa analisar o conteúdo do que ele disse e a época em que foram proferidas essas palavras, porque ele está na condição de presidente da República. E estando na condição de presidente da República, ele pode pegar o microfone e pode chamar a atenção toda para ele, fazer os discursos e falar o que ele quiser, porque a depender também do tempo, não vai caracterizar a campanha. Se foi agora, também caracteriza campanha antecipada, até mesmo porque, de uma forma indireta, também é colocado um recurso público nessas motociatas do Bolsonaro, tendo em vista que a segurança pública é toda mobilizada, tanto para garantir a ordem das motociatas, quanto para garantir a segurança do presidente da República e da comitiva dele. Então, são coisas diferentes, que, se não forem muito bem analisadas, podem acabar convergindo para um mesmo objetivo. O objetivo é único, é capturar eleitores. Agora, eu acredito que nesse domingo teve, sim, showmício, e isso é proibido, e tem que acontecer alguma punição. E, no caso das motociatas, tem que analisar a data em que foram feitos os discursos. Se recentes também tem que haver punição, Paulo, porque aí é propaganda eleitoral antecipada. Não é showmício, mas é propaganda eleitoral antecipada. Claré, você se manifestou, Paulo, você se movimentou na cadeira, eu vi você se movimentando na cadeira. Quando o Claré se mexe na cadeira, eu queria falar para o senhor o seguinte. Fico com medo. Não, quando o Claré se mexe naquela cadeira, minha amiga, meu amigo, é porque o couro vai tremer. O palanque vai ficar desassossegado. Então, ele mexeu na cadeira, já tem comentário do Claré. Diga lá, Claré. Não, primeiro dizer que vou discordar aqui tanto do Luiz Fernando quanto
a nossa amiga Camila diz, mas assim, não levem como uma crítica, né, os posicionamentos. Tudo é opinião, gente. Tudo é opinião e tudo é posicionamento. Mas assim, vai ter gente chocada aí com o que eu vou falar, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Motociata, o cara, não importa se ele é presidente, ele quer andar de moto, ele anda. Se ele vai atrair pessoas atrás dele, que pena. Vai ter o gasto público? Eu acho muito forçado. Eu entendo o que a Camila disse, vai ter o gasto público, é óbvio que vai ter. Mas eu acho forçado comparar. Porque esses policiais ou essas pessoas da segurança, guardas municipais, enfim, elas já estão ali, não está sendo gasto a mais para eles estarem ali fazendo aquela segurança. Eles já estariam em algum momento na rua fazendo alguma coisa, não teve um gasto R$1 a mais. O outro caso, não. O outro caso pegou dinheiro público, emenda parlamentar, orçamento municipal, 3 vereadores petistas, né, Eduardo Suplicy e uma dupla, aí, o Fredinho e Sidney Cruz, né, de Solidariedade, pegaram dinheiro público, que era para ir para saúde, segurança e educação, e foi para um show da petista Daniela Mercury, onde o Lula fez discurso. O Lula não saiu para andar de moto, para se divertir. Ele não fez isso. Ele foi fazer um discurso com dinheiro público. Aí você vai me falar, mas o outro também gastou para segurança. Também tinha segurança ali, gente. Todo evento que eu faço tem segurança. Se eu fizer ali uma festa de aniversário do Luiz Fernando aqui, de 60 anos do Luiz Fernando, e eu pagar tudo por dentro, vai lotar demais. Então vai ter segurança pública ao redor. Segurança pública não é gasto público. Ele já está ali, já está sendo despendido aquele valor. Não gastou R$1 a mais por conta disso. Agora, não dá para comparar, gente. Pelo amor de Deus. Não que eu aplauda motocicletas. Eu não gosto de moto. Eu acho que moto, quem usa moto, ou já teve acidente ou vai ter. Eu não acho positivo essa medida. Eu acho uma medida populista, sim. Mas não dá para comparar um presidente da República pegar uma moto, sair, que seja com milhões de pessoas, e um show com Daniela Mercury, com dinheiro público, 160 mil, e o cara fazendo campanha política. Para mim são coisas assim, não dá para comparar. Nós podemos criticar a motocicleta aqui, mas não vamos comparar não. Vamos falar mal de leite, mas não vamos comparar com cachaça. Você não fale mal de mim, não, a Camila já vai falar. Mas deixa eu só passar para o Luiz Fernando, que o Luiz Fernando também fez aí um olhar de observação sobre o que falava a Claré. Luiz, o Claré disse que o presidente Jair Bolsonaro se divertia passeando de moto. Não é provável ou possível que o ex-presidente Lula se divirta em cima de um palanque? Paulo, eu acho que não tem o menor cabimento esse tipo de discussão. Primeiro é o seguinte, o Claré não vai me convencer, ele não quer fazer isso, é óbvio, eu sei que não, eu já entendi que não, de que o Bolsonaro foi andar de moto lá por acaso. Não tem nada contra as motocicletas, carreatas do Bolsonaro, não tem nada contra, não tem nada com isso não, ele faz o que ele quiser e ele vai arcar com as consequências disso se isso for considerado um ato ilegal. Isso não é um problema, uma questão que leigos têm que avaliar quando você tem um tribunal de contas que vai avaliar as contas e saber se foi gasto dinheiro público para além da segurança nessas motocicletas, quando você tem uma Procuradoria-Geral da República que deveria estar de olho nesse tipo de coisa. Aí, enfim, isso não é uma função minha aqui. Eu não vou criticar por criticar, porque eu acho isso estúpido também, né? Você criticar simplesmente só porque é o presidente ou só porque é contra o presidente. Eu não vou fazer isso, eu não estou aqui nesse papel. Agora, tem que entender que ele não estava ali por acaso, eu quero dar um passeio de moto, se alguém me seguir, tá de boa. Não é assim não, gente. Ele foi lá porque ele sabia que estava marcado, porque estava programado, porque aquilo ia se transformar também num ato político. O que é que nós temos que entender? Se esse ato político é regular ou se esse ato político é ilegal. Nós falamos, tá aí na nossa pauta aqui o Holiday lá, esse bocó dos 10 centavos lá de São Paulo, denunciou por campanha irregular. Qualquer campanha feita agora, antes de junho, é irregular. Então, se for definido pelo TSE que aquilo ali é uma campanha, tem que haver alguma punição, como tem que haver se ficar definido que a motocicleta é campanha. É só isso, não é uma questão de apoiar presidente ou estar contra o presidente, apoiar Lula ou estar contra Lula. É lei. Se for lei e tiver descumprida, tem que ser punido, é óbvio. Com o quê? Eu não sei. O que a lei fala que tem que punir, Claré ou Camila? Se vocês souberem, me digam. O que é? Vai perder ponto no final do campeonato? Vai. Ele não poderá disputar a UEFA Champions League. Nós cruzeirenses temos trauma com esse negócio de perder ponto em campeonato. Eu ia dizer isso agora. Eu já vi que você logo acusou o golpe com esse terror que os cruzeirenses têm quando perdem pontos. Camila, você queria falar? Eu tenho 1 minuto para você, porque eu tenho que sair para o intervalo comercial.
Tá, eu queria falar que o Claré falou que não tem nada a ver, mas tem a ver. Tá certo, motociata é uma coisa, show é outra, palanque é uma coisa, motociata é a liberdade de ir e vir, de fazer, de ir para onde ele quiser, de moto, de carroça, de carro e por aí vai. Mas o que eu quis dizer que é preciso analisar é aquela questão do discurso que você falou no início, Paulo. Se ele fez discurso e se esse discurso foi fora de hora, aí deixa de ser motociata e passa a ser um ato político. Se você quiser, eu precisava de um tempinho a mais e eu volto a falar sobre isso depois do intervalo, com relação aos gastos com segurança pública. Porque o Claré falou aí que a segurança pública está lá, já está paga. Não é bem assim, não. O buraco é mais embaixo, mas eu preciso de um tempinho maior para explicar sobre isso. Opa, eu quero ver essa discussão, vai ser muito boa, mas a gente vai para o intervalo agora. É rapidinho, 45 segundos, a gente está de volta com o segundo bloco do 98 Talks. Estamos apresentando 98 Talks. Disseram que era impossível criar empregos e fazer a economia crescer na crise. São Paulo criou 30% de todos os empregos do país e cresceu 5 vezes mais do que o Brasil. Disseram que era impossível um governador trazer a vacina para você e sua família. E adivinha o que aconteceu? É possível fazer pelo Brasil o que fizemos em São Paulo. Comida no prato, emprego e dinheiro no bolso. É isso que o Brasil precisa. Com o PSDB e João, você tem opção. Jornal da Record. Hoje, 7:55 da noite. De volta, 98 Talks. De volta com 98 Talks, Rede 98, Rede mais HD Record TV no interior, ao todo mais de 400 municípios que nos acompanham nesse 98 Talks de segunda a sexta, de 7h19 até as 19h53. Camila, eu quero ver o circo pegar fogo, eu não sou uma pessoa que me contento com pouca discussão, eu quero que você faça o contraponto ao que falou Claré, porque você tem aí argumentos para poder, e até pedir um tempo maior, para poder questionar o que disse Antônio Claré Júnior. Diga lá, Camila. Então, sobre os gastos, né, nas duas situações, em relação ao showmício, eu acho muito grave mesmo o uso de emendas parlamentares, de emendas que poderiam ser destinadas para saúde, educação, isso em âmbito municipal lá em São Paulo, que eu acredito que deva carecer de bastante melhora. Mas, com relação ao recurso despendiado pela segurança daqueles que participam de motocicletas, sejam os apoiadores, seja a comitiva ou o próprio presidente Jair Bolsonaro, funciona da seguinte maneira: o policial, o guarda municipal está ali, lotado, ele é uma pessoa concursada, já foi nomeada e está trabalhando. Só que muitos deles podem estar de folga e têm a folga caçada para poder reforçar a segurança no entorno. A exemplo do que acontece quando há grandes eventos, por exemplo, em Belo Horizonte, manifestações, sei lá, a favor da marcha da maconha. Há um reforço nesse efetivo. Aí o Claré vai virar para mim e vai falar assim: tudo bem, Camila, mas esses militares não ganham hora extra. Infelizmente, não. Servidor público não ganha hora extra, mas ele tem que ser compensado de alguma forma. E a gente sabe que as corporações militares, elas têm consciência de quê? De que quando um militar ele é retirado do seu horário de folga para reforçar o efetivo em outro lugar, ou às vezes ele até está em serviço e é retirado daquela área que ele é responsável pelo policiamento para reforçar a segurança onde está acontecendo o movimento, seja de manifestação, seja evento, isso é pago de alguma forma. Algum lugar fica descoberto. Se não é pago em pecúnia, em dinheiro, Claré, é pago com a falta de segurança em outro lugar, com uma folga a mais que esses militares vão ter que ganhar, e aí a segurança fica descoberta nos outros dias. Tá certo que eu acredito, sim, que os recursos sejam em menor monta, sejam menos caros, digamos assim, porque 160 mil de uma vez para um show eu não posso falar aqui, mas é de deixar a gente injuriado. Só, ainda mais nessa circunstância, onde só um lado fala, onde não há a presença de todos e por aí vai. Agora, falar que não tem despesa, tem um custo sim. Se não é especificamente financeiro, é um capital humano muito sugado que custa muito caro.
Claré, a Camila mexeu a torre e o cavalo. Eu diria checkmate. Ou você não reconhece o cheque? Eu reconheço e agradeço a Camila por ter confirmado tudo que eu disse. Como ela bem disse agora há pouco, não há R$1 de gasto público, pecúnia, dinheiro, faz-me rir, loló, real, sei lá. Não tem R$1 de gasto num evento igual a motociata. Nenhum. Agora, no outro, 160 mil. Ela apenas confirmou. Eu fico muito feliz com essa confirmação. Porque quando ela falou sobre tirar que eu tivesse feito, né, férias de folga, eu até achei que ela iria para o caminho da hora extra. Que bom que ela não foi. Então, confirmou-se, gente. Não dá para comparar a motociata com o showmício do Lula, porque a motociata é R$0. Tira gente de onde poderia ter. Tem, tira sim. Põe um cara que estava em folga para trabalhar e depois tirar folga. Tem isso tudo. Isso não custa R$1 do seu bolso. O showmício custou R$160 mil do seu bolso. Então, para mim, apenas confirmou. Agradeço a Camila. Ô, Claré, mobilizar... Só uma pergunta para o Claré. Mobilizar as forças de segurança não custa nada para o bolso do consumidor? Quando você mobiliza a força de segurança para apoiar um evento... Eu fiz evento durante muito tempo. Toda vez que você mobiliza uma instituição, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, você está usando dinheiro do cofre público, dinheiro nosso, do contribuinte, ou não? Vocês estão levando as pessoas a erro. Você e a Camila estão sendo irresponsáveis ao levar as pessoas a erro. Vocês vão me perdoar com todo respeito. Não há R$1 de gasto. Vocês estão indo para um negócio assim, porque era uma pessoa que podia estar olhando o bairro tal. Não há R$1 de gasto. Isso tem que ficar claro. Se a gente for discutir a eficiência da segurança pública, é uma coisa. Mas nós não estamos falando de eficiência, estamos falando de gasto, de R$1 de gasto público. Camila, nós estamos levando os caras ao erro? Eu vou trucar. Truca. Se tem o Zap, então fique tranquila, que você vai colar na testa dele. Diga lá. Eu vou trucar o Claré, porque se ele falar que não há R$1 ou R$1, ele está sendo exagerado. Igual eu falei, os custos são menores, mas assim, quem paga a gasolina da viatura que está fazendo a segurança nesses eventos? Quem é que paga a manutenção da viatura que está fazendo a segurança nesses eventos? Não somos nós, não, Claré? Essas viaturas estariam paradas, por acaso, numa garagem, ou elas estariam rodando? Talvez até economize, porque ao invés de estar rodando pela cidade, estaria parada. E não vou usar R$1, não vou usar 20 centavos. Sim. Porque eu sei, só concluir, cara, vou usar 20 centavos, porque o Luiz Fernando gosta muito desses movimentos de 20 centavos. Lembrei que ele chamou de bocó o Fernando Holliday, quero aqui dizer que não concordo com isso. Acho o Fernando Holliday um excelente vereador. Bom, Luiz, foi citado e você concorda ou continua mantendo a sua opinião? Ele é um bocó? Ô, Paulo, eu não voto por São Paulo, então faz muito pouca diferença o que o Fernando Holliday faz na vida dele política. Não afeta o meu estado, não afeta a minha vida. E não estou falando isso para dar uma detonada no Claré, não, porque eu entendo que ele vai falar a sua opinião. Eu acho que um bocó, porque eu acho que esses movimentos tiveram outras coisas por trás deles, os movimentos dos 20 centavos, que eu falei 10, inclusive errei, já me chamaram a atenção aqui, que era 20, dos ônibus lá em São Paulo, 2013, que revelaram Mamãe Falei, Holliday, Kataguiri. Acho que esses caras todos tinham o objetivo por trás desses movimentos, que era estar onde eles estão hoje, ocupando espaços na vida política do país. Mas isso é um problema deles também. Eles conseguiram algo que outros tentam e não conseguem, né? Então, parabéns para eles, eles que fiquem lá. Acho todos eles uns bocó, assim, sem dúvida nenhuma. E, gente, vocês estão discutindo o sexo dos anjos, mais uma vez. Que diferença faz se a viatura ia estar na rua ou não? Que diferença faz se ali tem o dinheiro público na viatura ou não? O dinheiro vai estar lá, a viatura realmente vai estar rodando. A gente tem que entender, e a Procuradoria-Geral da República precisa investigar, tanto se houve campanha política com dinheiro público agora, quanto se houve nas motocicletas. Disso, eu, como cidadão brasileiro, não abro mão. Você que está nos ouvindo em casa também não deveria abrir. Não interessa se a investigação vai ser para cima do candidato Lula ou pré-candidato Lula, ou se a investigação vai ser para cima do pré-candidato Bolsonaro. Tem que acontecer essas investigações, a gente tem que estar com isso em pratos limpos. E se depender deles, nós não estaremos. Alguém falou que agora, no chat da 98, que nós temos um candidato no Brasil em campanha desde janeiro de 2019. Gente, todos os candidatos, todos que estão ocupando algum cargo público, estão em campanha desde o primeiro dia que eles assumiram um cargo público. Por quê? Porque nós temos a desgraça
da reeleição nesse país. Se não tivéssemos, isso não aconteceria. Como a gente tem eleição a cada 2 anos e tem a reeleição por pelo menos mais um mandato, no caso dos cargos do Executivo, e de forma indefinida no caso dos cargos do Legislativo, essa campanha vai acontecer o tempo inteiro e contaminando cada vez mais o Judiciário, como a gente tem visto aí. Ô, Luiz, você falou aí dessas questões de campanha, antecipação de campanha. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a defender a adoção do semipresidencialismo no Brasil. Ele teve um encontro com o presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva, o país que adota esse sistema político semelhante, ou seja, o semipresidencialismo. No semipresidencialismo português, o presidente é eleito pelo voto popular, representa o Estado. Ainda a figura do primeiro-ministro, líder do partido mais votado, em cada eleição para o Legislativo, e ele é nomeado pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados institui um grupo de trabalho que está se debruçando sobre essa proposta. Claré, você já falou aqui sobre semipresidencialismo. O que você acha a respeito disso? Eu posso estar até enganado, mas eu acho até que eu tenho um artigo no portal da 98 sobre semipresidencialismo. Acho excelente, acho maravilhoso. Semipresidencialismo mantém na mão do cidadão a escolha direta do seu presidente, assim como dos seus parlamentares, como já é hoje. A única diferença, óbvio, gente, cada país tem seus detalhes no semipresidencialismo, mas, grosso modo, a única diferença é que o presidente, quem você eleger, vai ser o presidente, vai representar seu país, né? Mas ele vai escolher alguém para fazer a função de política, de relação com o parlamento, né? Ou seja, essa relação que o Bolsonaro hoje tem com a Câmara e com o Senado, não seria ele. Ele escolheria alguém para fazer essa relação. E se esse alguém não estiver bem, como já aconteceu com Dilma, tanto é que caiu, como já aconteceu com Temer e não caiu, como aconteceu com Bolsonaro e não caiu, ao invés de passar por um processo traumático, que é um impeachment que dura aí de 6 meses a 1 ano, você simplesmente troca da noite para o dia. A própria Câmara, de repente, num dos detalhamentos, a própria Câmara poderia derrubar e o presidente indica outro, ou o próprio presidente poderia trocar em 24 horas. Então, semipresidencialismo continua tudo igual, mas com a diferença de que se a gente estiver vivendo uma crise, uma instabilidade política, você troca a relação executivo com o legislativo em 24 horas, acaba o trauma e vida que segue. Luiz Fernando, não parece estranho que Arthur Lira se debruce sobre o tema agora, às vésperas da eleição, depois de falas jogadas ao vento lá em Brasília, de Arthur Lira, de Rodrigo Pacheco, falando da possibilidade de entender os dois candidatos. Isso não parece que Arthur Lira está se aproveitando do momento político para colocar esse tema em discussão? Paulo, que não seria surpresa nenhuma, dada a origem política do atual presidente da Câmara, né? Ele sempre fez isso, na verdade, como outros pares dele também. Pessoas de quem o atual presidente escolheu se aproximar, como o ex-presidente, que é candidato agora, também escolheu se aproximar. Então não é nenhuma surpresa que eles mudem de discurso de acordo com as nuvens, né? Como já dizia Tancredo Neves. Não faz sentido, por exemplo, o ex-presidente Lula dizer que Arthur Lira quer ser imperador do Japão com essa história de semipresidencialismo, como ele falou semana passada. Porque, como o Claré muito bem esclareceu agora, e nesse momento eu vou concordar com você, Claré, pra você não achar que hoje eu estou só querendo pegar de seu pé, o atual presidente da Câmara não tem participação nenhuma numa eventual mudança. Primeiro, não seria feito agora. Isso é uma questão constitucional, é lá para frente. Segundo, mesmo que seja, não é o caso do presidente da Câmara assumir essa função. Essa função não é automaticamente dada ao presidente da Câmara, não é um parlamentarismo. E o Brasil já vive algo semelhante quando os presidentes repetidamente se tornam reféns de conchavos ou de alianças dentro do parlamento. Se eles não fizerem essas alianças, eles não conseguem governar. Então já é mais ou menos uma espécie de semi-presidencialismo ou semi-parlamentarismo, né, Claré? Como você já disse outra vez aí. Algo similar a um sistema de governo híbrido, né? Ô, Luiz Fernando, e até é importante o que você falou, eu queria só reforçar aqui, concordar com você. Isso não vai resolver o Brasil, não, gente. Resolver o Brasil é reduzir partido. A gente fala aqui todo dia, 5, 6 partidos. Isso aí simplesmente vai nos deixar com uma instabilidade
temporária menor, né? Quando o Bolsonaro entra em atrito com o Legislativo, ao invés de a gente ficar 2, 3 meses ali naquela confusão e o Brasil parado, simplesmente troca em 24 horas e melhora, mas é o próprio presidente que escolhe. Então, muito bem explicado aí pelo Luiz Fernando. Camila, você tem 1 minuto, Camila, para você dar a sua opinião, e eu já te provoco numa outra questão. Vai mudar alguma coisa na vida do brasileiro, se é semipresidencialismo, se é parlamentarismo, se é presidencialismo de colisão? Muda alguma coisa nas contas que eu pago no final do mês? Não, vai mudar nada, porque é aquilo que eu te falei, para mudar o brasileiro tem que ter consciência política, consciência cidadã e saber votar. O que vai acontecer é uma maior descentralização das questões. O Claré muito bem pontuou, né? O primeiro-ministro, ele governa e o presidente, ele faz as relações internacionais, ele é mais um figurante e tal. Agora, o que eu tô vendo com isso daí é que o Arthur Lira tá querendo só a mídia, Paulo. Porque se isso for aprovado, nós estamos em ano eleitoral, não tá na hora de discutir sobre isso. E se isso for discutido lá em Brasília, é só para 2030, sabe? Então, por que não deixar para o ano que vem? Não fez nada até agora, para que mexer com isso agora? Hoje nós tivemos aí concordâncias e discordâncias, como faz bem a vida. O ato filosófico da ideia é essa mesma, né? Como é que é? Tese e síntese, tese e antítese para poder chegar na síntese. E a gente está aí todos os dias aqui conversando sobre... olhando sobre esse ponto de vista. Agora, é interessante que nós tenhamos essa disponibilidade para conversar, divergir e não agredir, não transgredir na divergência, e aquilo que a gente espera que aconteça na sua vida, aquilo que aconteça na casa da sala da sua casa, no bar onde você frequenta, no seu local de trabalho, no clube que você vai, que haja divergência porque nós não somos iguais, ainda bem. Porque se fôssemos iguais, ia ser uma vida muito chata. Mas que essa divergência seja propositiva para a transformação de ideias. Camila Dias, muito obrigado. Luiz Fernando Rocha, muito obrigado. Antônio Claré Júnior, muito obrigado pela presença de vocês hoje no 98 Talks. Amanhã eu não estarei com vocês. Eu estarei na cidade maravilhosa e não estarei ao lado de vocês. Mas de lá eu lembrarei com muito carinho de vocês. Eu lembrarei com muito carinho de vocês lá, estando no Rio de Janeiro, lembrarei com carinho enorme de vocês. Meus amigos, está terminando por aqui mais uma edição do 98 Talks, oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras para desinfecção e higiene da sua empresa. Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Para quem está agora sintonizado na Rede 98, o time está completo hoje, Vinícius? O técnico é Everton Guimarães, na ponta direita, Léo Gomide, na esquerda, Vinícius Grisse, e jogando na meiuca, distribuindo a bola, Vinícius Silveira. É o Arena 98 que está começando. Para quem está na Rede Mais Record TV, fique agora com o Jornal da Record. Grande abraço. Para mim, é até segunda. Segunda eu quero te encontrar aqui. Até lá. Termina aqui 98 Talks.